Lá, o youtuber Júlio Cocielo tá no olho do furacão, Depois de fazer uma piada considerada racista, ele teve problemas com marcas que o patrocinavam ou o apoiavam de alguma maneira. Vamos trazer essa história aqui para quem ainda não tomou conhecimento dela, Vini. Vamos lá. O que você pode dizer pra gente? Edgar, antes a gente falava assim, né? Pense um pouco antes de falar. Agora a gente tem que falar, pense um pouco antes de twittar, né? Porque uma vez na internet, sempre na internet, e a velocidade das coisas tá cada vez maior. E no sábado, né, no jogo Argentina e França, que aliás foi um jogaço, né? Naquela primeira arrancada do Mbappé, que resultou até no primeiro pênalti da França, o primeiro gol francês, o Júlio Cocielo, que é um dos youtubers mais famosos do Brasil, tem 16 milhões de inscritos no YouTube, mais de 7 milhões de seguidores no Twitter. Segundo o Google, ele também aparece entre as 10 personalidades de vídeo que mais influenciam os jovens, ou seja, uma figura considerável aí nesse meio, nesse mundo digital. O que ele tweetou sobre a arrancada do Mbappé? Ele disse o seguinte: Mbappé faria uns arrastão top na praia, hein? Esse tweet, obviamente, que imediatamente foi acusado de racismo. Não só o tweet, mas a postura até do Júlio Cocielo com relação a outras publicações que ele fez no passado. Depois dessas acusações, o Júlio Cocielo até se defendeu com relação a esse primeiro tweet, dizendo que não, que ele estava se referindo apenas à velocidade do Mbappé. Ele até chegou a deletar o tweet na hora, mas aí ele até deu uma desculpa meio que assim: olha, tem uma galera que assimila a piada sobre velocidade a outras coisas, não tem nada a ver, o erro tá vindo delas mesmas e não percebem, né? E aí até uma outra pessoa respondeu para ele, vamos colocar aí, Bruno, a próxima imagem, dizendo o seguinte: se você automaticamente faz associação de um negro correndo a um arrastão, eu sinto ao lhe informar, mas eu aposto que se fosse o Griezmann, que é um jogador da França também, jogador branco da França, Que tem a mesma rapidez, com essa velocidade, toda a piada seria bem diferente. E aí ele disse que se fosse o Griezmann no lance do pênalti, ele teria dito mesmo que ele apenas pensou na questão da velocidade, nada além disso. Aí, depois dessas respostas, que aconteceu? Aí a galera realmente vasculhou o Twitter do Cocielo. O FBI da internet, né? E descobriu, num período ali entre 2010, 2011, até 2008, acho que tinha até 2013, publicações aí sim realmente bem pesadas, que configuram racismo da parte dele. Uma delas diz o seguinte: por que o Kinder Ovo é preto por fora e branco por dentro? Porque se fosse preto por dentro, o brinquedinho seria roubado. E aí dá risada. No outro ele diz: nada contra os negros tirando a melanina. No outro ele diz o seguinte: o Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas, mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros. Ele também fala que estou começando a virar racista por causa dessas cotas que beneficiam os pretos. Enfim, uma série de tweets desse nível, né, Edgar? E aí Aquele tweet ali, Vini, só piada racista e nenhum processo nesse dia da consciência negra. Chupa Brasil. Chupa Brasil. Tem várias. Do dia da consciência negra tem várias, né, que ele fez, algumas. Que pavor, hein? Pois é. E aí, realmente, a galera começou a cobrar até um posicionamento das marcas aí que patrocinam o Cocielo. Ele também, o que ele fez a partir disso? E quem retuita também, quem dá like, quem retuita também tem a mesma tem a mesma responsabilidade. Assim, retuita na época, você diz, né? Com a intenção de propagando propagar isso, né? Claro. É verdade. E aí o que acontece? Ele imediatamente aí ele apagou todos os tweets antigos dele, deixou só alguns mais recentes e um fixado que era uma retratação, né, um texto maiorzinho, né, e aí para resumir um pouco do que ele falou, né, resumiu a situação que aconteceu no dia, e aí ele falava, na época esses comentários infelizes tinham uma interpretação totalmente diferente da de hoje, que é um momento delicado. Não existe justificativa, isso me fez eu sentir muito mal, só de imaginar ter sido uma pessoa escrota. Sim. Nunca mais se repetirá. Peço desculpas publicamente por ter ofendido inúmeras
pessoas. Mas aí a cobrança da galera com relação a essas marcas, esses patrocinadores que são patrocinadores fortes, inclusive ele tá nesse momento lá na Rússia, né, bancado por um desses patrocinadores, e aí todas as marcas se posicionaram, Edgar. A Adidas afirmou repudiar todo e qualquer tipo de discriminação e decidiu suspender aí a parceria com o Cossielo. O Itaú disse que ele não faz mais parte de qualquer ação publicitária da empresa, que também repudia qualquer forma de discriminação e preconceito. A Coca-Cola, que já realizou aí algumas ações publicitárias com o Cossielo, declarou que não tem mais qualquer ligação com ele e que não tem planos para futuras parcerias. E pelo Twitter, o Submarino também disse que repudia veementemente qualquer manifestação racista e que retirou a campanha que o Cossielo aparecia do ar, Edgar. Isso, porque hoje, se as marcas buscam esses influencers aí, é porque endossam o que esse cara tá fazendo de alguma forma. Ou é só o like, ou é só o número de seguidores que conta pras marcas. Isso é porque uma marca, se ela se associa a uma pessoa que faz tem esse tipo de comportamento... Há tempos. Não é tempos? que agora aconteceu. Exatamente. Então quer dizer, a marca não sabe disso? Exato, ela tá fazendo parte disso aí. Ela tá incentivando e patrocinando esse tipo de comportamento. E me assusta o próprio Cossielo saber desse alcance que ele tem. Não, né, não pensar antes de fazer um tweet não como é esse. Ele é muito moleque, né? Eu não tenho essa responsabilidade de virar e falar, putz, eu acho que eu sou responsável. É bobão, Cara, mas cara, e a questão... Não, eu só tô falando por que ele não pensou nisso. Eu acho que ele né? ficou... porque ele é bobão, ele é molecão. Até porque ele faz as coisas que ele faz. Eu acho que ele não tem o senso de responsabilidade de virar e falar, cara, eu tenho um alcance muito grande. Eu acho que ele ficou ludibriado com a grana que ele começou a receber, só deve ter focado em vamos gastar e viver a vida doidado. Não se preocupou. Cara, eu sou um trouxa, eu já falei muita trouxice, deixa eu pelo menos esconder. Não, e ele apagou, acho que são 50 mil mais tweets, de 50 mil tweets. Apagar 50 mil tweets, falou 50 mil bobagens, né? Não, e outra, acho que as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer no que elas estão incorrendo nessa vida, né? É que nem aqui, um assediador. A pessoa tem dificuldade em reconhecer que ela tá assediando alguém. Porque assédio, eu imagino que é estuprador, quer fazer alguma coisa bastante absurda. Quando é alguma coisa sutil, a pessoa não percebe. E o Cossielo não consegue perceber que ele tá sendo racista, é sutil. Exato. Nem ele deve ter percebido, mas ele tá. Porque é exatamente isso. Se fosse outro jogador branco, ele não faria essa livre associação. E se ele reconhecesse isso de fato e tentasse mudar essa dinâmica dele, falar, eu já errei 10 milhões de vezes, vou tentar me informar mais, quero saber mais desse assunto, eu falo com milhões de jovens, eu não quero passar uma mensagem dessa. Só que o cara não faz isso, né? Ele quer fazer um meia-culpa ali, desculpa, aí ó, desculpão e tal. E não é assim, entendeu? Ele vai continuar com milhões de seguidores, você entendeu? Amanhã ele vai falar o quê pros caras? Ele vai falar o quê? Qual que vai ser a próxima? Ele tem que se responsabilizar. E até algumas pessoas lembraram, mas o Cossielo, como é que ele fala isso? Porque ele é um cara que vem da periferia de Osasco, né? Quer dizer, ele deveria ter, né, muitos amigos negros, mas às vezes até nesse próprio ambiente, ele fazer uma piada como essa, entre amigos, passava. Diferente. Né? Mas agora ele tá num mundo em que ele é seguido por milhares de pessoas, então você tem que ter realmente um pouquinho aí de cuidado, né? Agora, tem pessoas, Edgar, até alguns youtubers, como o Castanhari, que veio aqui no Morning Show, e o Rafinha Bastos, que estão colocando algumas mensagens no Twitter em defesa da pessoa do Cossielo, dizendo que conhece ele, que ele é um cara legal, é um cara humilde, que sabe que ele não é racista, essas coisas. Então fica esses dois lados, né? Mas coitado, é aquela coisa, errou, né? Uma coisa... Cara, e eu posso falar, coitado, errou. Agora tenta mudar, vai se informar, vai perceber por que é que você formulou essa piada, que é racista. Vai perceber isso. Você é novo, vai melhorar. Fala pras pessoas que você quer melhorar. Vai buscar, tipo ET, Bilu, busque conhecimento. Vai lá ver. Por que você fez essa piada? Mas esse corporativismo que o Vini traz aí dos comediantes com o cara aí, né? Relevando o que ele fez. Esses caras deveriam estar falando, mano, não é mais assim, ficou pequeno pra gente, não dá mais pra ficar falando qualquer coisa que vem à cabeça, porque isso aí implica em as pessoas se sentirem ofendidas, implica numa coisa totalmente anacrônica, quer dizer, são outros os tempos, né?
Exatamente. E outros comportamentos, portanto. Vamos lá, gente. A gente tá aí pra aprender, né? Não? Vamos lá. Tomara que esse menino... Aprenda, realmente. Aprenda.